Olá, meus amigos, minhas amigas, do grupo de estudo Joana de Ângeles. Hoje daremos prosseguimento ao estudo do livro Jesus e Atualidade e entraremos no capítulo 6, Jesus e Honra. Nesse capítulo, Joana de Ângeles, a nossa mentora, nos convida a reflexionar sobre o conceito de honra, o que seria honra para o mundo e o que seria honra para Jesus. Nós não podemos duvidar que Jesus foi um homem de grande honra enquanto esteve entre nós. No entanto, será que essa honra é idêntica ao conceito do mundo? E o que nós podemos e devemos fazer para que a nossa honra se espelhe na honra de Jesus? Então, são esses os conceitos que nós estudaremos nesse capítulo. O primeiro conceito que o dicionário nos traz acerca de honra é princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Nós não podemos duvidar que Jesus foi extremamente probo, virtuoso e corajoso. No entanto, ele gozava de bom conceito junto daquelas pessoas que lhe eram mais próximas, os seus familiares, os seus amigos, os seus discípulos. No entanto, a elite da sociedade, os escribas, os fariseus, não tinham bom conceito de Jesus, porque Jesus ia contra todas aquelas tradições que eles tinham muito arraigadas dentro de si. Então, esse conceito ele não se adequa totalmente ao conceito de honra, da honra de Jesus. O segundo conceito que o dicionário nos traz seria consideração devido a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos ou morais. Privilégio. Realmente o mestre se distinguiu pelos seus dotes intelectuais e morais. No entanto, não gozou de nenhum tipo de privilégio. Muito pelo contrário. Nasceu na manjedoura humilde, conviveu ali entre os mais simples, os pescadores, trabalhou na marcenaria do seu pai. Mesmo durante toda a sua missão, Jesus se manteve simples. Ele nunca foi atrás de nenhum tipo de privilégio. O terceiro conceito que o dicionário nos traz é dignidade conferida pela observância de certos princípios socialmente estipulados. Jesus, muitas vezes, ultrapassou esses princípios socialmente estipulados, aproveitando aquelas tradições para poder ensinar. Todas aquelas pessoas que estavam ali, os doentes, os leprosos, eles eram curados ao sábado. E isso aí era uma situação que não era socialmente aceita. O respeito pelas mulheres, aquela conversa com a mulher samaritana no poço. Então, durante a sua vida, durante a sua missão, Jesus ultrapassou vários desses princípios socialmente estipulados. E o último conceito seria grandeza, esplendor, glória. Nós não podemos duvidar que Jesus tem a sua grandeza, seu esplendor e a sua glória. No entanto, essa grandeza não condiz exatamente com a grandeza que o mundo nos expõe, que é a grandeza da materialidade, da posse, da autoridade. Vamos ver o que a Joana traz para nós acerca da honra de Jesus. Projetando a verdade, não esmagava com sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade, que permanecia mais independente. Joana, na sua obra psicológica, muitas vezes ela trata Deus, o nosso Criador, como a verdade. Então, o Cristo projetava a verdade, ou seja, projetava o Criador,
Se Deus é amor, Jesus projetava o amor do nosso Pai, do nosso Criador, e não esmagava com sua natural superioridade. Nós poderíamos, porventura, pensar que Jesus, por ser tão grandioso, diminuía aquelas pessoas que com ele estavam, e que as pessoas que o seguiam tinham assim uma visão fanática ou uma fé cega, né, daquele Messias que ia fazendo milagres por onde passava. No entanto, muito pelo contrário, Jesus fazia com que as personalidades, as individualidades permaneciam mais independentes. Joana, inclusive, ela trata sempre do conceito de individuação. O que é a individuação? É quando o indivíduo se torna inteiro na sua luz e na sua sombra, e ele passa a se conectar cada vez mais ao Criador, a Deus. Então, Jesus vem nos ensinar esse processo de individuação. E Joana continua: ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um. Nesse pedaço, nós nos lembramos de Paulo, que apesar daquele temperamento difícil, foi o maior divulgador do Evangelho nos territórios fora da Palestina, canalizando-os para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilo e plenitude. Ou seja, o mestre nos ensinava o caminho. No entanto, a Joana frisa a questão do esforço. Não é sem esforço que o discípulo frui júbilo, alegria e plenitude, inteireza. Nesse pedaço, nós nos lembramos também de Maria de Magdala, porque Maria foi um dos grandes exemplos do Evangelho de canalização do amor, onde no final da vida ela teve esse júbilo e essa plenitude, né? Então ela saiu daquele ambiente de luxo, de luxúria, e a partir do momento onde ela conheceu o mestre, o mestre tirou dela o melhor do amor para que ela pudesse doar esse amor àqueles leprosos que estavam no vale, e ela passou a se doar a partir de então, né? Se tornando aí um dos grandes exemplos de mudança dentro do Evangelho. O grupo de estudo, o NEP, Núcleo de Estudo do Evangelho, Paulo de Tarso, eles têm também considerações interessantes sobre a questão da posição do indivíduo com relação ao Evangelho. Numa primeira posição estaria aquele indivíduo que é indiferente e os adversários do Evangelho. Então, aquele indiferente, ele vive a vida material, ele não se interessa pelo Evangelho de Jesus e ele não quer mudar a vida dele. E, junto com ele, estariam os adversários, aqueles que estudam o Evangelho de Jesus para poder refutar o que ali está. Numa segunda posição, estaria a multidão, ou seja, aquela multidão de aflitos, de doentes, de desesperados, que seguem a Jesus, querendo fazer de Jesus o seu servidor. Ou seja, eles querem sempre ter algum benefício, receber do mestre o benefício do seu amor, o benefício da sua saúde. Então, esse arquétipo da multidão, ele é muito interessante, né? Porque o ser que está nesse arquétipo, ele procura Jesus naquele momento de dificuldade, naquele momento em que ele está em crise, né? Roga a Jesus os seus préstimos, muitas vezes não conforme deve ser, mas conforme ele quer, né? E após passar desse período de crise, ele volta a viver conforme os seus próprios padrões, os seus próprios desejos, né? A vida materialista da sociedade.
Um terceiro patamar, vamos dizer assim, estaria o discípulo. O discípulo, ele já tem uma visão um pouco mais ampliada das suas potencialidades e dos seus defeitos. E ele se submete ao jugo do mestre. Então, o discípulo é aquele que aceita a disciplina de Jesus. E ele procura cada vez mais o evangelho para que possa aprender cada vez mais e incorporar dentro do seu próprio coração aquela disciplina. Aquela disciplina é o que vai libertá-lo das paixões. Então, nesse terceiro patamar, seria o discípulo. E conforme o discípulo se submete à disciplina e vai se aproximando do mestre, chegaríamos aí no quarto patamar, que seria o patamar do apóstolo. O que é o apóstolo? É o emissário, é o enviado. Então, o apóstolo ele já pode falar, né, muito próximo do que o mestre fala e pode agir até com a autoridade do mestre. Então, seria o último patamar aí de aproximação com o mestre. Seria aquele último estágio aonde Paulo de Tarso chegou, né? Continuando, Emmanuel, ele tem uma mensagem muito interessante nesse evangelho que trata das cartas de Paulo. Então, Emmanuel diz assim para nós: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Então, Emmanuel está nos dizendo sobre a fidelidade de Jesus ao submeter-se às leis do Pai, de Deus. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. E ao final dessa mensagem, não vou lê-la na íntegra, ele diz assim para nós: reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para entender os desígnios do Eterno Pai, sem a necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. É uma mensagem muito bonita de Emmanuel e eu trouxe justamente para ilustrar a fidelidade de Jesus à sua missão. Chico sempre nos falava que a disciplina não são as grades, mas a chave da porta. E Joana nos traz aqui o conceito de honra, segundo os padrões do mestre. Honra é a coragem de eleger o melhor. Ou seja, honra é a coragem de fazer o que Deus quer para nós, de obedecer às leis de Deus, segundo a nossa própria vida. E ela nos traz um exemplo muito interessante que se repete nos 3 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. Nesse exemplo que Joana nos traz, é um exemplo normalmente muito comentado aí nas casas espíritas, né? Que trata da família espiritual de Jesus. Então, nessa passagem, o mestre passou o sábado sofrendo várias perseguições, provocações pelos fariseus, começando pelas espigas arrancadas no sábado,
seguindo por algumas curas, né, como o homem com as mãos atrofiadas, o endemoniado cego e surdo, e Jesus aproveita todas essas provocações para ensinar. E aí, no final do dia, cercado pela turba, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: Eis que a tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão sobre os seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, Jesus trata aí da sua família espiritual, né? Normalmente nós vemos sob esse enfoque que todo aquele que faz a vontade de Deus passa a ser da família espiritual do Mestre. E Joana traz um novo enfoque para a mesma passagem. E ela diz que a sua família biológica reclamava a presença de Jesus, porque naquela época era muito comum o sábado, normalmente ele era reservado para os judeus ficarem com suas famílias e era um dia reservado também para as orações, né? Para fazer uma revisão do que se passou da semana e programar a semana seguinte. E aí o mestre, neste momento, ele faz uma escolha. Então, entre atender a sua família biológica e atender aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles seguidores que necessitavam da sua palavra, ele não teve dúvida, não houve dubiedade. Então, ele escolheu o melhor, elegeu o melhor. Ou seja, o mestre tinha todos os momentos em mente a sua missão, a sua fidelidade a Deus e a sua missão de esclarecer os homens, né? Joana, nas suas palavras, inclusive diz que a família estava numa posição de presunção e medo, presunçosos e amedrontados, né? Então, conforme Emmanuel também nos diz na sua mensagem, a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. E Joana continua: o homem e a mulher dos tempos modernos permanecem com carências e inseguranças que lhes perturbam as estruturas emocionais. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma mensagem muito bonita que se chama Onde Estão? E ele comenta que Jesus, há 2000 anos, dirigia-se à multidão aflita e desalentada, convidando a todos: Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E ainda continua: compacta a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que Jesus espera, naturalmente, que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Então, Emmanuel traz para nós essa linda mensagem, né? E justamente essa questão que Joana comenta nesse primeiro parágrafo. Então, os homens modernos permanecem com suas carências e inseguranças porque não aceitam a posição de discípulos, querem continuar na posição de multidão, sempre rogando que Jesus os atenda conforme a sua própria vontade e não aceitando o jugo do Evangelho, as disciplinas do Evangelho. Emmanuel também sempre ensina numa das suas mensagens
que o local onde nós colocamos a preposição mais nos diz muito sobre a nossa posição diante do Evangelho. Então, se nós dizemos assim, as mensagens de Jesus são muito bonitas, mas eu ainda não consigo. Então, nós colocamos o nosso ego, o nosso eu, na frente de Jesus. No entanto, se nós nos colocamos numa posição de humildade, nós dizemos: eu ainda sou muito fraco, sou ainda muito imperfeito, mas Jesus vai me dar forças. Então, nós colocamos Jesus em primeiro lugar. E Joana continua: para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Então, aí Joana coloca para nós a necessidade da luz do conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento acadêmico, onde nós devemos decorar o que está nos livros, mas sim o conhecimento sentido e vivido, conforme Jesus nos ensina. E a coragem para nos entregarmos com decisão aos objetivos que perseguimos. Então, essa decisão de pautarmos a nossa própria vida nos padrões do Evangelho é o objetivo que nós devemos perseguir. É a honra de escolhermos o melhor. E para finalizar, Joana coloca para nós assim: a honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva, para que sigas plenamente. Então, a honra de ser um discípulo de Jesus deve ser um objetivo grande da nossa vida. Deve nos orientar nos fundamentos, para que nós possamos nos libertar das nossas próprias paixões. E ela continua: após isso, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará em ti na honra de seguir em padrões de respeito a tudo e a todos, porém, de liberdade total sob a liderança de Jesus. Então, nós continuamos com a liberdade de, ao mesmo tempo, respeitando tudo e todos que nos cercam, agirmos verdadeiramente como cristãos. Então, aonde a maioria ainda não consegue perdoar, nós já temos um grande esforço para perdoar. Aonde a grande maioria ainda continua numa posição de egoísmo, de egocentrismo, nós já temos uma postura de sairmos de nós mesmos para atender aquela multidão de onde nós mesmos saímos, passando assim a posição de discípulo de Jesus. É a honra de escolhermos o melhor. Então, eu me despeço aqui, agradecendo a atenção de todos. Um abraço e até o próximo estudo.